Boa noite a todos. A gente vai falar sobre desafios atuais da gestão condominial. Passamos por várias legislações hoje sobre condomínio. Legislações específicas nesse setor de condomínio que fazem com que as pessoas que administram condomínio ou as pessoas que dão consultorias a condomínio passam a não mais ser aquele velho escritório de uma mesa, um computador, um telefone e uma cobrança. Condomínio não é mais só cobrança de condomínio, não é só mais pagar despesas. Condomínio é muito mais e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. O condomínio, quando a gente vê hoje, nós vemos o condomínio como sendo uma reunião de pessoas. Até estávamos conversando, eu e um colega, e ele começou a utilizar, Michel Rosenthal começou a utilizar a nomenclatura que a Espanha utiliza, que é a comunidade de vizinhança. Quando a gente fala sobre a população que lá reside. A população que lá reside por um fim específico, e este fim específico é um fim único, que todos têm igual. É como o Augusto Conte falava quando se dirigia ao que é uma sociedade, é aquele grupo que tem as mesmas crenças. E condomínio é uma sociedade. Ele possui as mesmas crenças, as pessoas que lá residem. Que mesmas crenças são essas? Eu escolho morar em condomínio porque ele é longe porque ele é longe do meu trabalho, porque ele é perto do meu trabalho, porque ele está próximo de vias de acesso, porque tem mais segurança, porque ele é bonito, porque é feio, porque é grande, porque é pequeno. Isso, mais do que nunca, vocês sabem como as pessoas escolhem o seu próprio condomínio. E como elas não querem alguns condomínios. Porque já está estigmatizado, muitas vezes, um condomínio consegue ter uma personalidade própria. O condomínio que sumiu, né, eu vou chamar de sumiço, do condomínio na frente do mercado municipal. Todos conheciam como? Ou Treme-Treme. Né? Baixada do Glicério, aquele do lado da escola, também. Treme-Treme. Oi? O Paim, na Rua Paim. Então, tem alguns condomínios que têm uma marca. E outros, inclusive, têm uma marca perante uma sociedade restrita num bairro. Em Moema, antigamente, vários condomínios nem flats, né? Eram condomínios de um quarto e sala, utilizados, às vezes, por meninas ou meninos, eram estigmatizados até pela polícia. Também. Então, o condomínio tem uma vida. E essa vida, essa população, ela busca um fim. Qual é? Quando eu chego em casa, eu quero descanso e paz. Óbvio que muitas vezes a gente vira igual o desenho do Walt Disney, do Pateta, que ele é o senhor motorista e o senhor pedestre. A mesma coisa acontece dentro de um condomínio. Eu sou a pessoa de fora técnica, mas se eu vou morar dentro do condomínio, eu esqueço todo o meu conhecimento e me torno o condômino. Essa flexibilidade que nos dá a vida, dentro do condomínio, quem está gerenciando este condomínio, quem está administrando é que tem que dar esta observação. Nesta administração desses condomínios hoje cada vez mais bonitos, às vezes condomínio clube, às vezes condomínios que são criados como uma verdadeira cidade. Se eu pensar um condomínio de 20 torres, cada torre com mais de 15 andares, é uma cidade. Eu já cheguei a ver convenção de condomínio que, sem brincadeira, era desta grossura. Ela não era um livro. Era mais que um livro. Para você administrar e conhecer as regras que tem dentro daquele condomínio, você tinha que realmente se aprofundar ali dentro. E não só agir de forma, eu acho desta forma. Para isso, quando a gente fala em administrar um condomínio, eu coloco muito a visão de um maestro. Por quê? O maestro sabe cada instrumento aonde entra dentro de uma partitura.
mas não necessariamente ele sabe tocar todos os instrumentos. Ele conhece a maioria. Alguns até sabe tocar, mas nem todos ele toca. Com aptidão com que ele rege aquela orquestra. Nas mesmas condições, quem administra condomínio, quando vai administrar um condomínio, deve ter um conhecimento mais horizontal e não tão vertical. E hoje nem é possível ser tão vertical. Então, se eu tiver um problema de documentação dentro de um condomínio, porque me foi entregue, vou lá e busco direto. Agora que a gente conversou, o Menezes. E busco direto o Menezes. Olha, estou aqui com um problema. Me entregaram um condomínio com um tipo de documentação que hoje a Eletropaulo e Sabesp não estão aceitando. Menezes, o que eu faço? Mas ele consegue identificar. Para isso, é o primeiro desafio. Como identificar? Como que eu vou saber, dentro de uma gestão de condomínio, quando não é meu conhecimento? Acabei de atender uma pessoa hoje que, por coincidência, ela não era advogada, tinha recebido uma citação e achou que poderia solucionar, né? Na mídia tem muito, hoje até a Semana da Conciliação, poderia solucionar o problema por si, fazendo uma mediação com aquela citação que ela acabava de receber. Ela só esqueceu de ler aquilo que ela acabava de receber e tinha prazo. E ela me ligou hoje. Eu falei, quando que a senhora recebeu isso? Me dá um número do processo. Como o processo é digital, a gente consegue ter acesso. Quando eu tive acesso, o que aconteceu? O prazo tinha vencido ontem. Pois bem, o que eu quis mostrar com isto? A boa-fé, às vezes, não quer dizer conhecimento. E é o pulo do gato quando você está administrando. Você pode estar de boa-fé. Só que até mesmo a boa-fé pode criar atos ilícitos, como a legislação chama. Até mesmo a boa-fé pode dar para você responsabilidade se você fizer errado. Este caso especificamente foi errado. Ela esqueceu de procurar quem? Um advogado. E detalhe, aí no meio da conversa ela fala, mas eu procurei a administradora. Então aí eu tenho duplo erro. Porque aquela administradora, aquele escritório que está lá contratado para auxiliar, neste caso, fez um desserviço. Porque não auxiliou. Deixou o barco correr. E administrar o condomínio não é deixar o barco correr. Ainda que você tenha que ter flexibilização. Para administrar, então, você precisa, sim, pegar todas aquelas peças de uma engrenagem, ir organizando esta engrenagem e fazer essa engrenagem trabalhar como um relógio. Mas para isso eu preciso ter o conhecimento de que engrenagens são essas. Caso contrário, eu gero dentro deste condomínio ondas. Uma simples gota errada. Olha, o senhor entrou com processo aqui contra o condomínio, vamos tentar solucionar antes. Tá? E nós estamos aqui dialogando. A outra parte também, vamos pensar que ela não esteja de má fé, mas fez e causou um problema ao condomínio. Então, observar esta onda que é criada pela essa situação dentro do condomínio é que hoje em dia é necessário. Principalmente se somos a da administração terceirizada, ou seja, não somos o síndico. A administração ela pode ser terceirizada, pode ser um escritório de administração, pode ser um escritório que dê consultoria ao síndico. Existem várias formas. Neste, então, é mais um detalhe. Eu presto serviços, então, pelo menos, esperam de mim que eu preste o serviço com qualidade. Eu preste o serviço com responsabilidade. Uso, então, uma regra do jogo
Qual seria uma primeira regra do jogo que a gente pensa para solucionar os problemas do condomínio? Ah, você está falando em conhecimento, Cristiano, então é conhecer normas, conhecer leis, conhecer regras internas dentro de um condomínio? A primeira coisa que eu preciso saber, então, é o que este condomínio já pensou sobre alguns assuntos. Existe dentro do condomínio aquilo que eu chamo de senhor pastinha, né? A memória viva do condomínio. Toda a pessoa que mora em condomínio conhece um senhor pastinha. Aquela pessoa que desce na assembleia com a pastinha debaixo do braço e todas as informações na cabeça. Mas ele é uma memória. Se eu vou administrar aquele condomínio, eu tenho que saber tanto quanto ele sabe. Porque ele está na posição dele. Ele está na posição de lembrança. Ah, Cristiano, mas ele pode ser chato às vezes. Mas se eu inverter o sinal do que ele está falando, se eu não pré-julgar o que ele está falando, ele está me mostrando, muitas vezes, que o sistema não funciona. Eu, como administrador, seja eu administrador orgânico, ou seja, síndico, morador, seja eu síndico institucional, contratado, seja eu uma administradora de condomínios, eu não estou dioturnamente dentro daquele condomínio, respirando aquele condomínio. Então eu necessito que as pessoas me digam o que está acontecendo dentro daquele condomínio. Ah, e a pessoa está reclamando que ela, às 4 horas da manhã, Cristiano, não abriram o portão para ela. Nossa, o que ela estava fazendo às 4 horas da manhã no portão? Ou eu poderia pensar, na portaria não está funcionando direito, né? Porque independe do horário, se eu tenho um plantão de portaria 24 horas, um posto de portaria 24 horas, ela tem que funcionar. Não importa o horário. Se a pessoa ficou 5 minutos lá fora, ainda que seja 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não importa. E em condomínio, nós temos que distanciar a emoção, né, da nossa razão. Não me importa saber se a senhora tem 4, 5, 6 carros e como que a senhora paga esses carros. Me importa que a senhora tem uma vaga e vai poder entrar com um veículo dentro dessa vaga. Eu tenho que trabalhar de forma também horizontal para ver as pessoas de forma igual. Ninguém é amigo do rei dentro de um condomínio. Quando eu faço palestra para síndico, eu costumo perguntar: qual o síndico utiliza a área comum do prédio? Qual o síndico pega a piscina? Ninguém levanta a mão. Por quê? Síndico é uma atividade solitária. A partir do momento que você é escolhido síndico, você não mais frequenta o condomínio nas áreas comuns. Você perde os amigos. Oi? Fábrica de inimigos. Ou não. Ou você se incumbe de que aquela tarefa carece de responsabilidade. E não mais daquela situação de ser escolhido. Ah, vamos fazer a escolha do síndico. E perceba que eu estou falando a palavra escolha, porque nem sempre é eleição. Vamos fazer a escolha do síndico. Todo mundo dá um passo para trás, você fica parado. Pronto, você foi escolhido. Não dá mais para ser dessa forma. Você precisa ter uma consciência de que há responsabilidades dentro desse condomínio. Uma outra forma de eu criar, de eu ver regras do jogo, é eu entender a legislação. Mas, Cristiano, aí pega. Porque eu tenho legislações, desde normas da ABNT, específicas hoje, inclusive para condomínios, questões de obras. Ah, Cristiano, no meu condomínio, sabe o que acontece? Todo mundo se conhece. E a gente não está muito preocupado com as obras. Garanto para você que lá no prédio do Rio de Janeiro também ninguém estava preocupado com as obras. Ninguém estava preocupado que o prédio caiu. Ah, isso foi lá no Rio. Não, São Bernardo também, lembra? O ano passado, Fortaleza, esse não saiu na mídia em São Paulo. Uma varanda no segundo andar caiu. Uma varanda gourmet. Matou 2 pessoas.
Situações que acontecem normal no condomínio. Por quê? Sabe qual é o vilão da varanda gourmet? Alguém sabe qual é o vilão? O pessoal da filmagem vai me matar que eu faço essas coisas. Alguém sabe? Oi? Vidro, excesso de pessoas. Mais alguém? Churrasqueira. Oi? Churrasqueira? Não, não é. É aquário. Por que aquário? Porque pode pesar toneladas de forma concentrada em 1 metro quadrado. Ele é o vilão. A gente não imagina. Eu já entrei num apartamento que o aquário pegava da varanda gourmet até a sala. Óbvio, né? Fez aquele puxadinho, tirou a porta, né? Pegava tudo. Que bonito, né? Colocado em 3 pilares. Ou seja, o peso deste aquário estava dividido só em 3 pontos. Complicado, né? Complicado. Para quem é engenheiro já se arrepia numa situação dessa. São situações, muitas vezes, que o síndico vive. E a maioria das vezes, por ele ser conhecido das pessoas, ou ser até escolhido justamente por ele ser conhecido das pessoas, ele deixa de cumprir algumas regras. E o que acontece quando ele deixa de cumprir algumas regras? Responsabilidade. E responsabilidade dentro de um condomínio, eu comparo a um puzzle de vidro. Se eu coloco a peça errada, se eu deixo acontecer alguma coisa, eu simplesmente trinco este vidro e ele não tem volta. Está trincado. A parede é estrutural, Cristiano. Pediram para trocar a pia. Coloquei uma pia do mesmo tamanho, viu, Cristiano? Ela só pesava um pouco mais. Parede estrutural, não dá nem para trocar pia. Ah, minha esposa quis trocar, então, a tomada. Rasgou a parede inteirinha. Outro problema. A ABNT, com isso, cria aquela ABNT de obras internas e obras nas áreas comuns. Também. Tendo a exigência, a obrigatoriedade de um arquiteto ou um engenheiro. Ah, mas é só colocar piso sobre piso. É coisa rapidinha. E aí o que faz? De taco. Coloca um piso de cimento em cima do taco. Criou de novo mais um sobrepiso, né? Um sobrepeso, na verdade. Não é sobrepiso, é um sobrepeso. Existem casos dentro de condomínio que até e a ABNT cria na norma, ela fala a respeito disso, aonde eu devo colocar o material da obra. Porque o que acontece? A pessoa coloca tudo num cantinho, para não atrapalhar. E neste cantinho, acaba concentrando o peso. Aí a sanca do andar de baixo começa a aparecer umas fissurinhazinhas, né? Porque movimenta, passa caminhão, passa ônibus. E aquele peso também movimenta. Ah, é tão comum isso? É perigoso, na verdade. A gente tem que tomar uma certa visão a respeito disso. E é por isso que a responsabilidade dentro de um condomínio, que hoje vem se tornando um pouco mais forte, que alguns anos atrás, condomínio foi sempre colocado como um direito menor, um direito, e ainda hoje não é estudado em faculdade, o direito condominial é estudado na prática. No final, eu pedi autorização para apresentar um simpósio que vai ter sábado agora, sobre direito condominial. Mas ele é muito importante, porque é a vida nossa que ocorre todos os dias. O que fazer, então, para que a gente deixe essa administração de um condomínio, deixe de ser aquela administração não favorável ou não responsável e passe
a ter um reconhecimento das pessoas como sendo uma boa administradora ou uma boa gestão em condomínio. Eu reconheço, no entanto, que só existe um caminho: aprender, conhecer. Para trabalhar com condomínio, hoje, não há mais espaço para aquela pessoa que realmente não queria nada e queria simplesmente a isenção do condomínio. Até porque a isenção do condomínio, ela recolhe INSS. Porque o INSS reconhece aquilo como sendo uma receita. Então até isto não é mais simples. Até isto se tornou um pouco mais complexo. E a hora que eu jogo o meu CPF naquele CNPJ e respondo ativa e passivamente por este condomínio, eu tenho que tomar alguns cuidados. Você está falando que nós temos que tomar cuidado para ter ficha limpa, como síndico? Temos que tomar cuidado para ter administradoras, buscar as informações naquela administradora? Eu não chego a tanto. Não sou favorável à ficha limpa dentro de um condomínio. Porque muitas vezes aquele empresário que está com uma dificuldade, ficou com o CPF sujo, ele pode ser um ótimo administrador. E ética não tem nada a ver com ficha limpa. São coisas separadas. Totalmente diferentes. A pessoa pode ser ética e não ter o CPF tão limpo. Por outras razões, a gente não sabe quais são. E pode administrar muito bem, pode gerenciar muito bem aquele condomínio sem gerar vários conflitos. Então, sair um pouco da caixinha, tirar o conhecimento dessa imagem só de uma lâmpada de conhecimento, mas quebrar isto e trazer isto para fora é essencial. Até porque eu sigo uma frase de Humberto Eco: tudo até irrelevante pode ser útil um dia. O importante é saber aquilo que que os outros não sabem que você sabe. Você ser um bom gestor em condomínio. Você encontrar um desafio de administrar um condomínio de forma eficiente, fazendo a participação de todos numa assembleia, ou pelo menos da maioria. É você conhecer, sim, aquela sua coletividade de forma individual, sabendo como você aplica algumas questões. Dentro do Código Civil, neste conhecimento que nós vamos ter, o que é condomínio para ele? Cristiano, é isso que você falou? É uma vida coletiva? Não. O Código Civil, ele define através da propriedade o que é condomínio. Ele coloca que aquilo que é condomínio edilício é tudo aquilo que tem parte comum mais parte exclusiva. Fica fácil, então. Não fica tão fácil. Não fica tão fácil porque muitas vezes nós somos bombardeados com informações da mídia que nos fazem ir por caminhos não tão ortodoxos, nos causando aí uma responsabilidade muito grande. Quando eu falo que a parte comum também faz parte da propriedade do condomínio, artigo 1331 do Código Civil, eu estou colocando em discussão se simplesmente eu posso cortar a água de um inadimplente. Por quê? Rede de distribuição de água, pelo Código Civil, é visto como parte comum. E se é parte comum, faz parte do condomínio. Faz parte daquela propriedade. E falando da propriedade, a propriedade tem a sua proteção. Uma proteção, inclusive, constitucional. Quando eu falo em parte privativa, eu posso fazer o que eu bem entender? Não.
Porque a parte privativa, apesar de você fechar a sua porta, existe dentro dela, em condomínio, áreas comuns. Opa, como assim, Cristiano? Tem área comum dentro do meu apartamento? Tem. Tem área comum dentro do seu prédio. A coluna, aquilo que a gente chama de coluna, popularmente chama de coluna, né? A rede de distribuição, ela passa na parede do seu apartamento. E aí acho bonito a pessoa que coloca aqueles armários, né? Bem na coluna, para esconder a coluna. Vamos esconder a coluna. Aí bota um armário, coloca mármore, e um dia poderá ser aberto. Aí o condomínio fica com um ponto de interrogação. O que fazer? Né? O pulo do gato é leve para uma assembleia. O condomínio tem assembleia? Tem. E sabe por que tem assembleia dentro de um condomínio? E sabe por que o gestor deve buscar nesta assembleia e não ter medo dessa assembleia? Porque a assembleia é aquilo que eu chamo de consciente coletivo. É nela que eu vou saber o que o grupo quer. Em outros países, inclusive, a gestão de um condomínio é muito mais fácil. Eu chego até o gerente, o gestor, faço uma assembleia e falo, estão aqui as metas, está aqui o dinheiro, mais tarde a gente conversa. Daqui a alguns meses a gente volta a falar. Pronto, está resolvido o problema. Aqui no Brasil nós seguimos o calor humano. Nós necessitamos deste consciente. O professor Miguel Reale, quando fez o Código Civil, o capítulo do direito das coisas que ele terminou em função do falecimento do desembargador Herbert do Rio de Janeiro, ele privilegiou o consciente coletivo porque ele considerou que nada é estático. Ele considerou que o diálogo entre as pessoas podem construir sociedades novas. E por incrível que pareça, eu não posso fazer um tabelão dentro de um condomínio. O condomínio que eu moro é diferente do condomínio que outras pessoas moram, pode ser igual, inclusive, ao do meu vizinho, da mesma construtora, o mesmo formato, mas um está melhor acabado, o outro não. Um está melhor administrado, o outro não. Um tem uma população que tem consciência do que está, aonde está morando, e o outro, o meu, ninguém quer nada com nada. Um outro exemplo da questão de propriedade. Garagem. A pessoa compra, e vocês me corrijam se eu estiver errado, hoje em dia nós temos garagem PMG. Né? PMG. Só não tem garagem para mim, GG. Essa não tem. Mas tem PMG. E o cara compra P, que é mais barato, e compra o carro GG. Fica que nem eu uma vez, num shopping de São Paulo, não falo o nome, mas que a garagem é complicada, né? Eu coloquei o meu carro, aí entrou do lado um outro carro, abaixamos o vidro, um olhou para a cara do outro, porque não dava para abrir nem a porta dele, nem a minha. Alguém precisava sair para a pessoa sair do carro. E a pessoa compra um carro GG e coloca o carro lá. E uma vez, numa discussão comigo, a pessoa virou e falou, doutor, você quer que eu troque meu carro na minha casa? Eu falei, não. E sabe por que eu não quero que o senhor troque? Porque o senhor vai ter a mesma consciência que eu. Imagina! Vamos fazer um jogo? Óbvio que depois de a gente conversar, a gente fez o jogo. Eu falei, o quarto do seu filho é sua propriedade? Ele é minha propriedade. O quarto da sua empregada é sua propriedade? É minha propriedade. Então coloca uma king size no quarto dos dois. Coloca uma cama king size. Ele, está de brincadeira, não vai caber. Eu falei, pois bem, aqui é sua propriedade também, não cabe o seu carro. E se as vagas tivessem que ser construídas com parede em volta, não ia caber o seu carro. Simples assim. É sua propriedade, mas está invadindo uma área comum. Seria a mesma coisa que colocar a sua cama jogando para a janela os pés.
Eu moro em casa. Depois de 20 anos trabalhando com condomínio, né, a gente tem que morar em casa, porque nem sempre todo mundo é louco de continuar morando em condomínio. Brincadeira, eu adorava morar em condomínio, gente. Mas moro em casa hoje. Mas quando eu fui trocar o carro, vim todo feliz em casa. Cheguei em casa, minha esposa já mediu a garagem? Não. Aí fui eu lá medir a garagem. Né? Faltava 10 centímetros. Tentei negociar os 10 centímetros, quebrando a parede, não deu muito certo. Troquei o carro. E moro em casa. Mesma situação. É minha propriedade. Óbvio que a gente cria, né? As pessoas criam às vezes, e eu já cheguei a ver, inclusive, a proibição de uso do interfone para o inadimplente. Esquecendo aquele gestor do condomínio que o interfone hoje, na nossa metrópole, é o item de segurança. Porque é com ele que eu entro em contato com a unidade, inclusive, no vai e no volta. Se acontece algum acidente. E condomínio residencial, muitas vezes, não tem alarme. Então, se eu precisar comunicar todos pelo interfone, eu tenho que comunicar aquela pessoa também. Não é porque ela é inadimplente que eu não vou socorrê-la. Situação simples. Uma coisa tão simples, né? Outra coisa que nós sabemos e que nós temos que ter em mente é que esse síndico, esse administrador tem várias funções. Não é só a função de ser chato ou querer colocar regras. O síndico, inclusive, ele tem algumas funções que são muito semelhantes à de um gestor público. Ele cuida da segurança do condomínio. Ele vai cuidar das finanças. Ele vai trabalhar com gestão de pessoal. Imagine nesse condomínio que eu falei, de 15 torres, quantos funcionários eu vou ter? Ele vai gerenciar este departamento. Ah, vai ter alguém. Sim, mas é ele que dá a voz de comando final. O saneamento básico. Saneamento básico, Cristiano? Como assim saneamento básico? Ué, não tenho que limpar a caixa d'água? Não tenho que fazer uma limpeza de piscina? Não tenho que limpar as fossas, se ela existir? É saneamento básico. Eu vou trabalhar com as manutenções necessárias no município de São Paulo? O elevador é um veículo de transporte? Necessita de autorização? Autorização não, é fiscalizado pelo CONTRU 5? E as empresas que fazem manutenção de elevadores necessariamente precisam estar cadastradas no CONTRU 5 de tempos em tempos? Ele tem que fazer a gestão de conflitos e muitas vezes saber o que não fazer para não apagar fogo com querosene dentro do prédio. Como que se eu faço uma assembleia? É simples, Cristiano. Reúna as pessoas, senta todo mundo na cadeira, vamos lá, vamos tocar? Não. Assembleia hoje em dia, até por ela ser audiovisual muitas vezes, não é mais só fala. Eu posso mostrar imagens, eu posso mostrar como vai ficar uma obra, um projeto. Ela tem que ser preparada. Ela tem que ser preparada antes. Ela tem que ser mostrada em convocação antes. Esta convocação deixa de ser aquele único papelzinho que eu recebo. Já fiz assembleias onde a convocação era um mini livro. Item 1, página tal. Ia lá, tinha os orçamentos, tinha a foto de como ia ficar. Tinha opções, as melhores opções que o conselho já teria deliberado, para que a assembleia, aquele consciente coletivo, fizesse a deliberação consciente disto. Para que não houvesse dentro daquele condomínio um conflito, um problema maior. Outras atividades que o síndico administrador deve ter.
Eu devo, quando estou gerenciando um conflito, não ter preconceitos. Se eu não mostrasse a imagem antes para vocês e falasse o seguinte: no segundo andar tem uma senhora e um casal novo. Está tendo uma reclamação de tocar guitarra. A mente humana iria falar: esse casal faz barulho, né? Mas nem sempre aquilo que nós estamos pensando é. Nem sempre o que nós pensamos ou vemos na nossa mente ocorre. Gerenciar hoje conflitos, gerenciar hoje condomínios, viver com administração de condomínios, é viver com pessoas, com posicionamentos, às vezes, antagônicos. É descobrir qual é a verdade, ou o melhor, se eu trocar a palavra verdade. Se eu tiver a imagem de um cilindro, dependendo do ângulo que eu jogo a luz, eu vou ter um tipo de sombra. E se eu olhar só para a sombra, eu não olho para a situação em si. O gerenciamento em condomínios, cada vez mais, é eu ampliar a minha visão. É eu ter uma visão mais ampla do que seja viver em condomínio. É eu realmente me posicionar no lugar das outras pessoas. Então não adianta administrar um condomínio de forma tão singela, simplesmente usando o sim e o não. Eu devo, na administração de condomínio, utilizar a informação a meu favor. E não ter medo. Eu ainda enfrento alguns síndicos que têm medo de fazer assembleia, têm medo de dar informação. Aí eu só converso com esse síndico falando assim, mas você administra o patrimônio de terceiro. É seu, mas também é dos outros. Você tem que observar isto, que você está administrando para todos. Eu acompanho muito a legislação de Macau. Cristiano, mas de Macau? Né? Um espaço pequeno? Sim. Mas para condomínios, eu acho pitoresco como Macau lida com a administração de condomínios. Para você abrir uma administradora em Macau, você precisa ter um agente que fez concurso público para tirar a carteirinha. Porque eles consideram aquilo tão importante, você administrar o patrimônio da outra pessoa, que ele fiscaliza o que você está fazendo. Ainda aqui no Brasil nós não temos essa fiscalização. Ainda aqui no Brasil, você administra o condomínio sem nenhuma tipo de regras. Ah, Cristiano, mas o CRA tem privativamente isto em legislação. Tem, mas não é cumprido. Tem, mas não é cumprido. É um dos debates. Faço parte também lá do Grupo de Excelência de Administração de Condomínios e nós lutamos exatamente para isso. Para que haja, não estou falando as administradoras devem ser só administradoras com administrador. Não, mas que tenha algum responsável técnico. Porque ela é muito mais do que, volto a falar, uma simples cobrança. Diminuir a distância do que se fala até que o que se fala seja a sua prática dentro de um condomínio. Não adianta eu tentar fazer amigos do rei. Ele falou, não temos amigos dentro do condomínio. E realmente você perde amigos. Porque no Brasil que nós vivemos hoje, está acostumado a ter amigo do rei. É o costume ter as vantagens. E quando você fala que todos terão as mesmas vantagens, se eu te der uma vantagem,
a pessoa se ofende. Ou se eu falar que você não vai ter vantagens porque ninguém tem vantagens, aí ela não só se ofende, como ela te ofende também. Mas eu devo trabalhar com ética, além da minha transparência para condomínios. Porque eu tenho a minha responsabilidade como administrador. Busca-se, na administração do condomínio, então, uma deflexão. Eu sair do tradicional. Sair do tradicional, então, Cristiano, é ter um software avançado de administração de condomínios? O software é bom, mas software não é pessoa. E só quem lida com pessoa é pessoa. Para você administrar bem um condomínio, você tem que mudar a sua mente primeiro. Para depois você começar a buscar um software que possa te auxiliar naquilo que você tem como princípios. Porque você, como gestor de um condomínio contratado, você está administrando dinheiro de terceiro. Nessa deflexão, quando nós falamos em unir 2 pontos, eu não posso só pensar em uma reta. Porque uma reta é o caminho mais curto que nós aprendemos entre 2 pontos. Mas eu posso e devo pensar em vários caminhos. E o consciente coletivo decide. Muitas vezes eu preciso deste apoio. Eu preciso dessa segurança. Eu não posso ter medo. Eu não posso achar que sei tudo. Até porque não é sempre a reta, o caminho mais curto. Se eu estiver falando em marítimo, em questões marítimas ou de aeronave, a curva no planeta Terra é o caminho mais curto e não a reta. É algo para se pensar. Eu devo ter, então, uma visão mais abrangente. Para quê? Para que eu não me torne uma árvore parada. Uma simples árvore dura. E num vendaval eu me quebro. Eu preciso ter uma flexibilidade, eu ser flexível. Eu preciso ir sem perder a minha raiz, sem perder a minha origem. Eu trago uma foto que foi tirada na posse do Papa alemão. Não, isso. Na posse do Papa alemão. Em 2005, o Hartwig. E depois foi tirada no mesmo ângulo do Papa Francisco. Quando nós estamos falando em administrar condomínios, nós estamos falando em você mudar a sua visão. Sair do 90 graus. Antigamente nós falamos que a nossa visão tinha 180. Pega o seu celular na mão e olhe. Esta é a visão que todo mundo vê na rua hoje. Não dá para você administrar mais só com o software. Ele te ajuda nas questões administrativas, mas visão para condomínio é você conhecer este condomínio. O comportamento que você deve ter, então, é foco. Quando você está gerenciando, é você ter informações. É você ter, além dessas informações, um conhecimento de que você não sabe, mas eu sei quem sabe. Eu tenho dentro do meu escritório o conhecimento de saber os limites dentro do meu próprio escritório. E não adianta eu tentar ou eu me arriscar em situações diferenciadas. Quando me passam uma avaliação de um perito, ou
de um engenheiro, não adianta eu tentar analisar. Por mais que eu tenha visto plantas durante 20 anos, eu não sou engenheiro. Eu preciso da análise de outro engenheiro para que possa ele entender essa situação. Organização, eu preciso conhecer para poder me organizar. Administrar um condomínio é extremamente burocrático. Não é singelo. Por mais que eu tenha softwares que façam escaneamento de documentos, eu mesmo assim preciso organizar estes documentos neste software. Caso contrário, ficam embaralhados de informações. E a minha transparência não é levada. Eu tenho que tomar decisões. E estas decisões eu tenho que ver se são buscadas pelo coletivo ou são decisões que eu posso tomar sozinho. Eu tenho que ter o conhecimento de quais decisões eu posso tomar sozinho como administrador síndico. E quais, como administrador contratados, eu posso fazer. Porque a legislação, o Código Civil, permite que eu transfira poderes do síndico para terceiros. Mas só quem vai deliberar estes poderes é a Assembleia. Então, as atas desta Assembleia não são simples listas de supermercado. Item 1 aprovado por unanimidade. Item 2 foi debatido e aprovado por unanimidade. Ou seja, eu não estou falando o que aconteceu naquela Assembleia. E esse histórico ele é importante quando eu estiver falando no futuro sobre aquele condomínio. Um dos problemas em alguns condomínios que tiveram acidentes foi saber se já havia debate sobre aquele assunto ou não dentro daquele condomínio. Porque a ata, que seria o histórico, não refletia nenhuma realidade. Tivemos um acidente em Balneário, Camboriú. Vidro estilhaçou, caiu, machucou um casal na rua. O Tribunal de Brasília, o processo correu por Brasília, porque o casal machucado era de Brasília, entendeu de forma inversa ao tradicional. Tradicionalmente, se eu sei de onde caiu o objeto do condomínio, a responsabilidade é da unidade que caiu. O Tribunal de Brasília inverteu, falando não. Caberia ao condomínio verificar a manutenção daquilo que poderia causar risco. E se não tem esta manutenção, condeno o condomínio. Com base em quê? Com base em atas. Com base nas atas. Ele se baseou e deu a decisão dele. Uma decisão que está sendo contestada ainda, mas é uma decisão interessante. Baseado no histórico. O histórico é importante para a gente se preservar também. As assembleias são importantes para que a gente possa se preservar. E quando a gente fala em competência na administração, e quando a gente fala em ser uma administradora competente, eu listo alguns itens que muitas vezes nós esquecemos. Porque quando a gente atua com administração de condomínios, havia no passado um paradigma de que eu atuo para o síndico. Então eu trato bem o síndico. Mas também esta visão se altera. Porque eu sou o contratado do condomínio e não do síndico mais. Quando entra o Código Civil, ele retira a sob minha responsabilidade síndico, eu transfiro para a administradora. Não, eu deixo a Assembleia transferiu para terceiro, eu não tenho mais responsabilidade. Então eu não atuo como administradora para o síndico, eu atuo para o condomínio. É uma atividade pessoal para aquela coletividade.
Eu devo tratar bem todos. Uma situação ainda que algumas administradoras não entenderam. Né? Então, listo alguns itens. Primeiro, percepção do problema, percepção da situação, percepção do que eu estou administrando. 2, empatia. Eu preciso ser empático. Não adianta ser arrogante e achar que eu, como administração, conheço tudo. E aquele condomínio deve obedecer aquilo que eu falo. Não. Até porque o que eu posso orientar é o básico, mas o profundo, aquela coletividade pode decidir diferente. Valoração. Ainda que seja aquele senhor Pastinha que eu falei, eu posso valorar o que ele está falando se eu me colocar no lugar dele e inverter o sinal muitas vezes. Ou seja, acabar com o meu pré-conceito sobre aquela situação. Eu preciso ser reconhecido como administrador do condomínio, ou seja, ter a confiança de todos de que eu estou administrando o patrimônio de todos e não de um ou de poucos. Autocontrole. Essencial. Porque a culpa é sempre do administrador. Ainda que não seja. E muitas vezes isso é nervoso. As assembleias de condomínio são nervosas. E elas são cada vez mais nervosas quando há obscuridade. Quando não existe clareza. Porque a partir do momento que eu mostro com clareza os problemas quais são, que eu apresento com clareza que não é daquela forma, ou que poderá aquela decisão causar um outro problema, eu vou minimizando cada vez mais a possibilidade de eu ter afrontas dentro daquela assembleia. Eu vou me colocando no lugar da pessoa, a pessoa vai se colocando no meu lugar. Eu vou trabalhando com ela de forma que eu estou preservando o patrimônio dela e de todos. Eu costumo falar que quando alguém recebe uma advertência, não quer dizer simplesmente que você cometeu um erro. Mas também quer dizer, olha, alerto. Na vida condominial, você saiu da curva. Mas essa curva é para todos. Por isso que você recebe, ela recebe, ele recebe. Não é igual pontuação de carteira de habilitação, né, que é uma multa punitiva. Não chega a ser uma punição, uma advertência. É um alerta, na verdade. Objetividade. Uma vez, eu fui síndico durante 12 anos. Uma vez, uma senhora, logo no início, virou para mim e falou: Cristiano, eu gosto muito de você, mas eu não entendo nada que você está escrevendo. Você está escrevendo como advogado. Em todas as cartas que você está fazendo para nós, todos os comunicados, você está fazendo como advogado, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Aí eu parei. Falei, pois é. Tem que mudar. E a partir daquele momento eu comecei a escrever de forma mais simples e pedia para alguém que não era advogado ler. Se a pessoa entendesse, eu passava ainda para mais uma pessoa, se o caso era mais complexo, entendeu? Entendeu? Ok, então agora vamos soltar isso. Porque se não for objetivo, com ternura, eu acabo me perdendo. Toda vez que eu coloco dentro de uma... E é interessante a questão de ata, né? Quando eu falo em ata, isso daria para a gente conversar uma noite inteira. Quando eu falo em colocar objetividade dentro de uma ata, sem perder o histórico, não quer dizer que eu vou colocar briga dentro da ata. E por que não quer dizer que eu vou colocar briga dentro da ata? Porque tem alguns condomínios que têm o costume de ler a ata na próxima assembleia. Na próxima assembleia, onde já está todo mundo se abraçando. Que os opostos já viraram amigos. Aí você vai ler, de novo, todos os xingamentos. Pronto.
né? Tava todo mundo se abraçando, os caras já começam até a se sentar separado. Então, há que se ter clareza e objetividade naquilo que você vai fazer. A comunicação e a escutativa, ou seja, eu devo me comunicar de forma correta, me colocando no lugar da outra pessoa, até porque a comunicação eu controlo, eu falo, mas eu não controlo o que você escuta. Eu não controlo o que cada um escuta. Esta compreensão é individual. A escutativa é que eu faça espaços e eu consiga, dentro daquele condomínio, realmente escutar a pessoa, o problema da pessoa, e saiba o que ela está querendo. E eu tenho uma visão linear, como eu já tinha falado. Até porque eu, para tomar a decisão, eu uso uma regrinha chamada CEPA. Ou seja, eu devo conhecer este condomínio, eu devo escutar o que as pessoas estão falando e querendo, para que eu realmente saiba. Eu devo planejar e devo agir. E quando eu terminei de agir, eu volto de novo a pensar neste ritmo, nesta concepção de conhecer de novo como ficou, verificar se a população está sabendo, está querendo alguma coisa diferente, planejar o como eu vou fazer e agir novamente. Por que disso? Porque se eu estiver falando de soluções, imaginem duas pessoas querendo uma laranja. Como eu soluciono isso? Divide no meio. Fácil, né? E se de repente, nessa historinha de duas pessoas quererem a laranja, eu descubro que uma queria só a casca para fazer bolo e a outra queria só chupar a laranja. Eu poderia descascar, dar o sumo para um e a casca para o outro. E resolveria o problema do mesmo jeito. Eu não escutei. Eu trabalho, então, como? Eu trabalho pensando naquilo que a Constituição fala de políticas públicas. Na Constituição, no artigo 23, fala que é de competência do Estado, da União, do Distrito, do município, a melhoria das condições habitacionais. Senhores, não é programa de moradia, de construção. Não estou falando de tijolo. Eu estou falando de algo acima, melhoria habitacional. É um conceito que ainda não é visto pelos nossos governantes. Ou não. Ou vou falar que até é. E vou elogiar, como sempre elogio, o setor do serviço social da CDHU. Porque eles, há mais de 20 anos, atuam nisto daqui, em melhorias de condições habitacionais. Eles, quando vão implantar um prédio da CDHU, eles têm um projeto para implantar este prédio. Eles ensinam aquelas pessoas da primeira moradia, o que é que você vai morar, onde você vai morar, o que é um condomínio. Isto é melhoria. E ficam constantemente monitorando esta situação. Uma outra questão que eu trago da Constituição é que quando eu gero um conflito dentro de um condomínio, hoje em dia, o Poder Judiciário já se demonstra em colapso para atender o artigo 5º. Totalmente em colapso. Não há possibilidade de um processo ter uma tramitação célere. Há possibilidade, no entanto, de eu trabalhar com uma construção diferente para soluções de conflito, e aqui um dos pontos da deflexão. Eu trabalhar com a sociedade daquele condomínio, eu como administrador, que hoje o Código de Processo permite soluções não judicializadas, soluções criadas pelas partes, não como eu contei daquele caso da síndica, mas também
poderia aquela síndica procurar um profissional, um mediador, e trabalhar este caso de forma técnica. Para quê? Para que ela chegasse a ter a participação dos envolvidos no processo pelo resultado. Eu vou acelerar por causa do tempo que já estão me colocando. Eu buscar as soluções por consenso, eu buscar ações coordenadas, minimizando as diferenças, eu me comprometer com o resultado. Estas buscas que eu tenho, criando de forma diferente, eu consigo trabalhar com este conflito, não só daquela forma que nós conhecemos como um iceberg, ou seja, aquela forma onde eu só vejo a posição, mas eu consigo trabalhar com os interesses, as necessidades, com os valores, aquela parte de baixo. A partir do momento que eu trabalho, que eu mudo a visão do que eu tenho daqueles conflitos, eu começo a trabalhar de outra forma. Eu só tenho que tomar cuidado quando eu trabalho com isso. Pensando aqui nesse triângulo como sendo aquele iceberg. Que eu devo alterar, ou seja, eu devo inverter, eu devo trabalhar com os interesses reais, escutando as pessoas e sabendo quais são aquelas suas necessidades. Mas eu não posso esquecer que no condomínio eu tenho uma sombra desse iceberg, eu tenho uma coisa chamada comunidade. E muitas vezes eu posso solucionar o problema pontual, mas eu não posso criar outros problemas dentro do condomínio. Eu posso trocar de lugar o seu carro, mas não consigo colocar o seu carro na vaga de deficiente. Eu tenho que colocar as pessoas dentro de um sistema. O condomínio é você se integrar a este sistema. Então, quando eu falo em conhecer, é conhecer esse sistema. Existem dois momentos que ocorrem um conflito de condomínios. Quando a pessoa perde a sociabilidade, ela afronta, ainda que sem saber, essa sociabilidade. Não se sintam ofendidas, mulheres, mas pergunto, quais de vocês moram em condomínio? Muito bem, muito obrigado. Podem ficar de mãos para cima. Quais de vocês colocam sapato alto na porta da saída do apartamento? 2, 3. Ah, bom, aí a senhora tem um outro sistema, que é o sistema japonês. Mas é uma situação, às vezes, inconsciente, que pode causar algum transtorno. Senhora, primeiro andar. Então também não tem muito problema, né? Pode colocar o salto alto à vontade. A questão, às vezes, eu tive um caso de uma senhora que chegava meia-noite. Morava em cima de um grande industrial. O industrial saía às 5 horas da manhã. O que ela fazia meia-noite? Ela morava sozinha, não ligava a hidromassagem. Que maravilha, né? Que maravilha para o de baixo, era lindo. Mas era inconsciente, ela jamais pensava que aquela vibração poderia acordá-lo. A partir do momento que ela tomou consciência, ela parou de usar. É uma questão, às vezes, de como a gente chega também e faz aquela pessoa tomar essa consciência. A outra forma de acontecer é quando acontece um desvio de comportamento pré-determinado. Muitas vezes até por contratos que a gente acaba ocorrendo isto. Hoje, dentro do Brasil, nós temos algumas portas para tentar solucionar problemas dentro de um condomínio. Uma delas é, sem sombra de dúvida, eu sozinho, junto com a outra parte, tentar uma negociação, desde que eu não tenha uma carta de citação atrás de mim, né? A outra é buscando a conciliação, a mediação. Posso trabalhar, inclusive, com questões arbitrais dentro de condomínio? E, por último, eu não posso descartar o próprio Poder Judiciário. Ele é a solução
ainda para conflitos em condomínio. Para isso, eu preciso de uma coisa chamada preposto, ou seja, uma pessoa que responda pelo condomínio quando o síndico não está lá. E esta pessoa não é simples. Esta pessoa não é qualquer um. Não é o estagiário do estagiário daquele meu escritório de administração que vai numa audiência responder pelo condomínio. Se eu for legalista, ao pé da lei, eu tenho... No artigo 1348, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que tratam sobre este assunto. Para eu ter um representante, ele precisa ser aprovado por uma assembleia. E vou além. Além de ser aprovado por uma assembleia, é importante que ele tenha pelo menos algum treinamento sobre o que seja ser preposto, para que ele não precise perder a oportunidade de solucionar hoje o Código de Processo. E aqui vale para qualquer demanda, não só de condomínio. O Código de Processo em processos comuns, chamado procedimento comum, nas ações de procedimento comum, ele fala da possibilidade de haver uma audiência preliminar de conciliação antes da contestação. É a oportunidade que as partes têm de avaliar custo, benefício, tempo. Quando a gente tem antes de um litígio judicial, a gente tem um preventivo, a gente pode trabalhar isso preventivamente dentro de um condomínio. Nós podemos procurar um SEJUSC para trabalhar este problema, que é um pré-processual. O SEJUSC é vinculado ao Tribunal de Justiça. Nós podemos procurar câmaras privadas de mediação e de arbitragem. Isto antes de um litígio. E se o litígio já foi instaurado, ou seja, se o processo já foi dado entrada, o litígio judicial, a audiência preliminar. Eu preciso preparar aquela coletividade para não perder esta oportunidade de muitas vezes tentar uma solução. Vou dar rapidamente um exemplo de garantia legal. Geralmente, garantia legal de uma construtora é um dos processos mais complexos que nós temos que envolve condomínio. Processos que duram mais de 8 anos. O mais longo que eu já vi durou 18. Ele fez aniversário e se converteu em indenização, que já não dava mais para cumprir. Muito que bem. Eu já tive um processo de garantia legal que demorou 5 meses, junto ao SEJUSC. 5 meses. Com todas as complexidades possíveis. Mas foi solucionado em 5 meses. As partes, quando buscam esta solução, buscam analisando custo, benefício, tempo. Isso é importante. Obrigado, agradeço ao Cresce, fico aberto às perguntas. Muito obrigado.